Tivemos Casas Bahia apresentando ao mercado o seu balanço. A companhia teve prejuízo líquido de R$ 1 bilhão neste período. Foi pressionado pelo resultado financeiro. E por outro lado, o resultado operacional mostrou evolução. O balanço divulgado ontem, apontou uma alta de 6% na receita líquida da Casas Bahia e atingiu 7 bilhões e 400 milhões de reais. O presidente executivo da empresa cita um ambiente macroeconômico desafiador e diz que a empresa conseguiu fazer os movimentos que tiraram pressão do curto prazo. O EBITDA ajustado da Casas Bahia foi de 597 milhões neste primeiro trimestre, aumento de 4,7% no ano contra ano. Ainda segundo a divulgação destes balanços, a receita nas vendas online avançou na contramão das lojas físicas, onde encontrou certa estabilidade. Para destrinchar os números da varejista, vamos agora conversar com Gabriel Sucar, que é diretor de Relações com Investidores da Casas Bahia. Sempre um prazer conversar contigo, meu caro. Uma ótima tarde. Bem-vindo ao Money News. Obrigado pelo convite, Gabriel. Prazer estar aqui. Meu caro, o que a gente olha para este resultado e da conversa que temos nos bastidores com analistas são posições diferentes. O mercado vem acompanhando um processo muito doloroso de turnaround. A empresa mudou de nome, teve de fazer emissão de novas ações, diminuiu demais a sua dívida, agora com alavancagem que chega a 0,5%, meio ponto aí, na verdade, meia vez 0,5 aí, vezes. dívida Isso líquida mesmo. EBITDA, né? É um indicadorzinho complicado de falar. Mas agora a gente ainda vê, mesmo depois de todo este esforço, com a dívida retraindo muito, com a melhora operacional que a gente já enxerga no balanço, ainda um prejuízo bilionário. O que falta para a Casas Bahia voltar a ter crescimento com rentabilidade? Tem algum gatilho? É algo que vocês precisam fazer? É algo que vocês precisam que aconteça para voltar a conquistar a confiança no mercado? Gabriel, é exatamente isso. Acho que é tudo. A companhia vem fazendo um projeto de transformação super relevante, super reconhecido, mas ainda falta a linha final. Eu acho que é um trabalho gradual, é um trabalho que vai ter uma evolução operacional, como a gente vem conseguindo gradualmente entregar essa evolução. Foram 9 trimestres consecutivos de melhora de margem. Agora, nesse primeiro tri, a gente conseguiu manter uma rentabilidade muito boa, combinando o crescimento de receita, mas ainda tem muitos desafios, né, no resultado financeiro. A companhia também fez um plano de transformação da estrutura de capital, conseguimos eliminar boa parte da dívida, né? A nossa dívida líquida caiu nesse trimestre 68%. A alavancagem ela foi para 0,5 vezes versus o ano anterior, que era 1,8 vezes o EBITDA. Mas eu ainda carrego alguns custos, né, financeiros, seja de linhas de capital de giro ou algumas dívidas pequenas remanescentes, de uma estrutura de capital antiga. Então a gente vem, né, trabalhando para melhorar a margem da companhia, é fato, mas num ambiente macroeconômico isso é mais difícil, talvez um pouco mais lento, mas ao mesmo tempo a gente vem com esse balanço novo, que a gente praticamente publicou esse balanço novo em março, agora a gente publicou o primeiro TRI em maio, e depois desse trabalho a gente vai reduzir bastante os spreads, né, desses custos financeiros. E aqui que deve ter, né, o desempenho da melhora da despesa financeira ao longo do ano, para que a gente comece a ver, né, essa linha de prejuízo líquido menor ou até lucro, né, num médio prazo, melhorarem. Então a gente sofre um pouco ainda com o custo no tempo dos juros alto, né? A gente vê também um ambiente macroeconômico mais difícil, mas acredita muito nesse processo de evolução. Então acho que o turnaround continua e aí cabe a gente aqui buscar alternativas, né, para ampliar a margem e melhorar esse custo financeiro. Perfeito. E a gente deve ver isso acontecendo ainda em 2026, parte dessa substituição das dívidas com spreads mais altos por dívidas com spreads ainda altos, mas um pouco menores. Exatamente, a gente já tem, por exemplo, a linha do crediário, do carnezinho da Casas Bahia, a gente já tem um custo financeiro de 3,5 pontos percentuais melhor do que a gente tinha, né, há um trimestre atrás. Outras linhas de capital de giro, a gente já vem conseguindo reduzir também cerca aí de 3 a 4 pontos percentuais. E a ideia é que isso, na medida que você vai renovando todas essas, por exemplo, o novo carnê já sai numa taxa melhor, mas quem está pagando ainda o antigo ainda está num custo antigo. Então, toda essa troca de linhas, que às vezes demora de 6
a 9 meses. Por exemplo, o carnê tem prazo médio de 14, então preciso de mais de um ano para trocar toda a carteira para esse custo novo. Isso é um processo. Então a ideia é que ao longo de 2026 a gente vá vendo essa melhora, para que em 2027 a gente comece praticamente ali numa situação totalmente diferente. Então o trabalho da companhia é continuar melhorando as margens operacionais, né, mantendo essa consistência, mas ao mesmo tempo atacando bastante aqui essas linhas a gente chama de funding aqui, mas de crédito, né, atacar o custo delas para que a gente tenha um custo mais razoável, baseado no novo balanço que a companhia tem. Vocês estão substituindo linhas. No balanço de vocês, vocês falam, por exemplo, sobre o risco sacado. Vocês estão conseguindo fazer essa troca de linhas mais caras por linhas mais baratas? Tem mais o que fazer a partir de agora? Exatamente, a gente tem mais coisas a fazer, acho que tem Tá. novas negociações, a gente vem conseguindo ampliar prazo de outras linhas, que também já dá uma cara de risco menor para você poder também baixar o custo. Então, a gente tem visto melhora em linhas de aluguel e arrendamento, a gente tem visto melhora nas linhas, né, de risco sacado, a gente tem visto melhoras nas linhas do funding que alimenta o nosso carnezinho, e a gente também tem visto melhoras na linha que a gente chama de desconto de cartão de crédito, né, que é antecipação dos recebíveis de cartão. A companhia vende muito a prazo, então é importante, às vezes, a gente antecipar esse fluxo, e isso tem um certo custo, que já está muito competitivo, também vem reduzindo. Então, todas essas principais 3, 4 linhas que eu te falei, elas devem apresentar uma boa melhoria ao longo de 2026. Quando a gente olha contra o quarto trimestre, a gente já vê uma melhoria relevante nessas linhas, mas óbvio que a gente ainda tem o ano todo pela frente para ir gradualmente aí vendo essa melhora. Agora, a gente teve fluxo de caixa positivo neste último trimestre, que chamou bastante atenção, mais de 800 milhões de reais. Mas eu queria até entender com vocês o quanto disso é estrutural, o quanto isso é de sazonalidade, por exemplo, por conta de capital de giro, para compra de produtos, em especial aí que vão atender Copa do Mundo e Dia das Mães. Como que vocês enxergam este trimestre e o que seria geração de caixa suficiente para tirar a companhia dessas necessidades constantes de capital de giro e ter, talvez, um balanço financeiro mais leve, vamos dizer assim? Perfeito. Eu acho que é um pouco dos dois, é um movimento estrutural, dado que quando a gente olha o prazo que os clientes pagam a companhia, ele é muito mais extenso do que quando eu olho entre estoques e fornecedores. Então a gente vem fazendo negociações, né, com a indústria para que isso fique mais casado e menos defasado, para que a gente apresente essa melhora de capital de giro, dadas as condições do mercado atual. Então acho que é um trabalho muito grande entre as partes, de conversa, de entendimento, de olha, essa situação, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, a gente vai conseguir aumentar a venda se a gente fizer assim, o poder, né, financeiro da companhia também melhora. Então, tudo isso é construtivo, fazendo em conjunto. E nesse sentido, também tem um evento sazonal da Copa do Mundo, teve Dia das Mães, super importante aqui, né? Depois da Black Friday, isolando a data, é um pico de vendas mais importante do varejo aqui, pelo menos para o nosso segmento. E vem uma Copa do Mundo pela frente que é muito forte de televisão. Você acaba, às vezes, vendendo 3 vezes mais o volume de TV do que um mês normal. Então, nessa direção, a gente conseguiu as duas coisas. Então, acho que isso teve um efeito inédito para o primeiro trimestre, mas ele deve vir para fricar esses prazos novos que a gente vem conseguindo. E isso vai ajudar muito a companhia a navegar bem aí nesse ambiente desafiador do varejo. Agora, que fala de Casas Bahia de Copa é televisão, crediário. São duas coisas aí que aparecem na conversa diretamente. Vocês fizeram muito estoque, vocês tiveram de, claro, comprar estes produtos para atender essas datas importantíssimas para o negócio de vocês. Vocês já chegaram a mencionar que a reação para TVs especificamente ainda não apareceu da forma como vocês esperavam, mais próximo da Copa. Agora faltam menos de 30 dias. A Copa começa oficialmente no dia 11 do mês que vem. Vocês esperam ainda maior demanda por televisões, um trimestre mais forte? Como é que está essa reação da demanda pelos produtos que vocês oferecem, que é o core business da empresa? Gabriel, a gente mudou a bazuca do Dia das Mães até domingo de marketing, né, de campanhas, agora toda para a Copa do Mundo. Então, de um dia para o outro, a gente mudou a direção aqui de todas as promoções, campanhas, atrelar, enfim, vão vir coisas novas, novidades por aí, mas agora o foco é total Copa do Mundo e a gente já está vendo essa aceleração acontecer.
pós-Dia das Mães. Então era importante o Dia das Mães para você ter uma amplitude de sortimento e vender mais, né, de tudo, dado que também na Copa acaba restringindo mais para televisão, que é um grande foco. Celular tem até uma boa demanda. E também linha branca, muitos restaurantes trocam freezer, geladeira, e as próprias pessoas que convidam os amigos para assistir jogo em casa também, né, acabam às vezes fazendo alguma movimentação nesse sentido. Óbvio que o principal é televisão, mas agora de um dia para o outro, terminou o Dia das Mães, foco total em Copa do Mundo, e aí a gente já começa a ver sim, né, uma procura por televisão mais forte. Perfeito. E aí, por exemplo, eu queria até entender isso da questão de vocês. A gente está vendo muita discussão sobre endividamento do brasileiro. Endividamento batendo recorde, o orçamento das famílias muito pressionado, chega a 30% o quanto do orçamento mensalmente é comido por dívidas no Brasil. Isso é um patamar, se não recorde, dos mais altos aí que a gente viu na série histórica do Banco Central. E como isso vem afetando a companhia em questão de macroeconomia mesmo, e como iniciativas de renegociação de dívida, de tentar aliviar o orçamento dessas famílias, pode ajudar no negócio, Gabriel? Eu acho que qualquer iniciativa que ajude a aliviar o bolso do consumidor é super bem-vindo, né? A gente tem uma penetração alta do carnezinho ou de crédito nas vendas e, de fato, a gente tem visto no mercado, né, a inadimplência está muito pior, né? Na Casas Bahia a gente tem conseguido ver estabilidade, mas a empresa teve que sim ser mais conservadora na concessão de crédito. Então a gente percebeu esse movimento, foi mais conservador. Isso explica até também, né, um pouco da loja ter tido uma performance um pouco diferente esse trimestre contra o e-commerce. E no e-commerce a gente viu mais possibilidade até de crescer o crédito. Então a gente teve até uma estratégia mista, né, durante esse período. Olha, no online que está tendo uma alta demanda, a gente está conseguindo trabalhar com esse risco aqui que a gente gosta de correr, que é um risco controlado, então dá para crescer a carteira aqui. Já na loja física a gente segurou um pouquinho mais esse risco e acabou tendo até a demanda por crédito continua muito alta, mas dado os riscos de mercado, a gente prefere ser conservador e não tomar nenhuma atitude, né, arriscada, principalmente aqui durante essa transformação da companhia. Mas Agora, ajuda muito, qualquer estratégia ajuda muito, Gabriel. perfeito. Para a gente encerrar, Gabriel, porque a voz da consciência já me disse que nosso tempo acabou, infelizmente é curto aqui no nosso programa. Queria entender estratégia de estoques, porque quando a gente olha para o que vocês estão vendendo, vocês aumentaram muito o estoque próprio vendido, o 1P, e diminuíram um pouco o 3P. Isso é consciente, é estratégia da empresa? Vocês querem vender mais o que tem Casas Bahia ali no carimbo? Como é que fica o marketplace com essa estratégia? E por um outro lado, o quanto das parcerias com a Amazon, com o Mercado Livre, está fazendo com que vocês vendam mais? Tem alguma preocupação com diminuição ou pelo menos não aumento de dependência dessas plataformas que eram, teoricamente, concorrentes diretas de vocês? A gente enxergou, Gabriel, que essas plataformas elas participavam de um mercado que eu não estava disputando e um cliente diferente. Então a companhia teve essa competência de ter essa análise e fazer, né, esse movimento de olhar elas como um canal de venda. Então a gente tem ido muito bem nas vendas dessas plataformas. A gente começou com o Mercado Livre, já tinha também a Shopee conectada e a gente está agora expandindo isso. E a Amazon, a gente recentemente no nosso Investor Day, a gente também anunciou o início da parceria. Ainda o Mercado Livre ainda é a maior delas, né, muito relevante, e elas em conjunto estão participando aí de cerca de 5% de todo o GMV da companhia. GMV é todo o faturamento da plataforma como um todo. A questão de marketplace e estoque próprio, ela vai muito na linha de como eu estou abastecido, o que eu estou vendendo mais, o que eu estou dando mais foco naquele período. E a gente teve um pouquinho de aumento de take rate, né, no marketplace, então para dar um pouco mais de rentabilidade para a companhia. Isso acho que afetou um pouquinho o crescimento, mas deu a mesma receita. Então acho que nesse aspecto, acho que isso não mudou muito, e de fato tem sido um sucesso, porque além de eu não estar canibalizando meus clientes, nessa estratégia de parcerias com as outras plataformas, e eu estou ganhando muito mercado no e-commerce com isso, eu estou vendo até meu fluxo, meu próprio tráfego no meu site crescer, porque a gente tem algumas estratégias de preços diferentes, e às vezes o cliente, como ele conhece muito a nossa marca, ele vai, olha lá no site parceiro e testa para ver se está o mesmo preço no site da Casas Bahia.
E aí, se às vezes a condição de pagamento é diferente, mais atrativa no site da Casas Bahia, acaba convertendo com a gente mesmo. Então tem sido um ganha-ganha, na nossa visão, essas parcerias.